Continuando com a ideia de trazer projetos e visões de outros colegas arquitetos paisagistas, eu trouxe mais uma daquelas lives feitas pela ABAP, que é o Raul Pereira falando sobre olhar o futuro. E aqui eu faço um recorte, pegando apenas a parte da apresentação de slides que ele fez. Vamos dar uma olhada? Bem, Raul Pereira foi meu contemporâneo lá na FAUSP e desde o começo da sua carreira ele também foi para a área da arquitetura paisagística. Teve uma experiência enorme em espaços públicos, trabalhando em prefeituras e também trabalhando com projetos particulares. À esquerda está o Eduardo Barra, que é o mediador, e à direita o Raul Pereira, que começa nos apresentando. A gente preparou aqui uma apresentação, a gente pegou vários temas, ia ter uma certa sequência. Eu achei importante a gente começar por uma questão que é sobre a questão da cidade compacta e a cidade espraiada, né? Assim, logo que a gente imagina uma cidade compacta, o que vem na cabeça da gente? Aquela coisa cheia de prédios, só concreto, muito carro, muita fumaça, muito óleo diesel, meio que uma paisagem de Los Angeles do clássico Blade Runner, não é assim? Uma coisa que você não tem árvore nenhuma, aquela coisa maluca, aquela barulho, aquela coisa toda assim. Porém, não é a ideia que se imagina da questão de uma cidade, né, de uma cidade compacta, né? Ela beneficia o meio ambiente, a cultura e a educação, ela limita a expansão urbana, ela reduz a mobilidade motorizada, né, permite a mistura de ideias e valores culturais e racionaliza acesso aos bens públicos. Ou seja, uma cidade onde as pessoas estejam mais juntas, né, utilizando do equipamento público que nós temos, vias, praças, parque, utilizando todo esse processo, e ao mesmo tempo você não espraiando, como é uma visão mais de uma cidade dos Estados Unidos, como as cidades dos Estados Unidos, que elas são muito mais espraiadas e vão até acontecendo ao longo das rodovias, né? Enfim. Então, para ter uma ideia, por exemplo, assim, um dado que é muito importante para a gente. Nem sempre uma cidade verticalizada ela é mais densa do que uma não verticalizada. É claro, né? Então, vamos pegar o exemplo de Barcelona, Amsterdã e Paris. Elas têm um gabarito de altura, até uma certa altura, tá vendo? Meio uniforme. E a densidade é uma densidade boa, é uma densidade grande de pessoas por hectare. Então, assim, isso significa o quê? Que mais pessoas estão usando o equipamento que é disponível, que é caríssimo, que é o metrô, que é o espaço público, que são as praças, são a parte elétrica, a parte de saúde, tudo. Tudo é muito mais junto. Agora, isso não significa, isso é importante a gente ressaltar, né? Assim, que nesses espaços não estejam, né, o que a gente quer, que são parques, que são praças, que são essa área do respiro, essa área que é quase transcendental que a gente sente com essa coisa visceral que a gente tem com a natureza. Não. Justamente por ela ser uma cidade compacta, é que ela exige um projeto muito bom de paisagístico. Porque nós temos que, nos intervalos de tudo isso, só no intervalo de tudo isso daí, a gente tem que fazer essas coisas acontecerem sem tirar a luz, sem tirar a paisagem, sem tirar tudo isso. Então, acho que o papel do arquiteto paisagista, nesse aspecto, ele é muito mais importante ainda. Porque a gente não tem uma área muito extensa para se colocar, mas são pequenos espaços, né? Aqui nós temos, né, o Parque Ibirapuera. Em seguida, nós estamos mostrando uma área que foi ocupada. São Paulo é uma área tão carente de áreas de lazer, enfim. Esse é aquele trambolhão que é o Minhocão, né, que já é um caso clássico em São Paulo, que é uma construção do tempo da ditadura, uma coisa rodoviarista, e que foi transformada num parque, praticamente. Então, fim de semana, o pessoal percorre esse viaduto e é um lugar de muita interação, muito interessante, gente andando com cachorro, com carrinho de criança, com skate, com tudo isso, essa mistura maravilhosa que a cidade de São Paulo tem, né? Aqui eu acho essa foto maravilhosa, gente, é uma foto, assim, é um projeto de habitação de baixa renda,
que o grande Hector Villeca e o Bruno Padovani fizeram na Vila Matilde, né, um bairro da Zona Leste de São Paulo. Olha que beleza que é isso, imagina assim. É um espaço mimoso, onde os dois lados das casas se conectam, arborizado, as pessoas conversam como num portão. Aqui é um desenho da Ângela Leon, né? Porque agora, com essa Covid, a casa passou a ser uma florestinha. Todo mundo quer uma florestinha em casa, né? Assim, tudo que é planta. Então, assim, existe uma micro, que é uma coisa quase simbólica do jardim externo, para as casas, para os apartamentos, para, né, um viver diário, um viver fechado para quem pode, né? Assim, mais agradável. Bom, aqui são algumas pracinhas, né, que estão sendo criadas. E eu, particularmente, acho que o que tem que ser feito é espalhar, distribuir pela cidade inteira, né, parte central e periferia, sem essa divisão. Tudo quanto é pracetas pequenininhas, tem um canteirinho sobrando no meio adjacente na rua, planta uma árvore, bota um banquinho, bota um deck, põe uma pérgola, põe uma mesinha para jogar dominó, enfim. Para espalhar isso, assim, em vez de ficar colocando muito obras caras, ter essa horizontalidade que está sendo cada vez mais importante. São Paulo é uma cidade que tem uma densidade, parece paradoxal, de 119 habitantes por hectare. É uma densidade pequena, não é grande, porque a gente associa São Paulo com aquela verticalização toda, mas não é. São Paulo tem uma densidade pequena, né, assim, e ela foi sendo espraiada por um processo meio perverso das construtoras no mercado imobiliário. O que você faz? Você pegava um terreno bem longe, quase zona rural, para fazer o loteamento, né? Aí a prefeitura ia lá, colocava toda a infra, botava as estradas, a parte elétrica, a parte de cabeamento todo, aí encarecia o terreno, e daí eles vendiam mais caro do que era originalmente, usando o bem público. Bom, aqui é um disco clássico, né, da Elis Regina, né, esse é da década de 70, que ela canta assim: eu quero uma casa de campo, onde eu possa compor muitos rocks legais. Ela canta 1000 vezes melhor que eu, gente. Ficam tranquilos assim. Então, se por um lado é uma fantasia da gente, né? Claro, porque se morar no campo, ter aquela tranquilidade, aquela coisa mais bucólica, que de fato é uma coisa quase que instintiva para a gente, né? E muito gostoso, assim. Por outro lado, ela não é ambientalmente sustentável, essa visão do espraiamento. Imagina se em uma cidade como Belo Horizonte as pessoas resolverem todos morarem no campo isoladamente. O que significa isso? Você tem que puxar um polvo de estradas, né? Voltando à questão da cidade compacta, a área central de São Paulo, né, uma pegada da Regional Sé, ela possui 1.400 imóveis vazios e não utilizados. Imagina o que significa no centro de São Paulo, com todos aqueles equipamentos que tem. Você tem metrô, você tem transporte, você tem esgoto, você tem água, tem luz, tem ótica, tem tudo. Mesmo que o IPTU seja progressivo, ou seja, esses imóveis vazios vão pagando cada vez mais de IPTU, eles estão lá sem aproveitar. Então, a ideia seria aproveitar esses imóveis, muitos deles para habitação de interesse social, mas isso é uma luta muito complexa, que depois a gente vai ver em seguida num projeto que a gente vai mostrar aqui. No sudeste de São Paulo teve uma perda de população, olha um dado importante, gente. Então, a gente tem um quarteirão com casinhas, daí a gente bota 4 torres com apartamentos de 400 metros e 4 vagas da garagem, tá certo? A gente fala, olha, verticalizou, então possivelmente, com certeza, vai adensar. Não necessariamente. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre a nossa área, que é a questão do paisagismo, né? Que, conversando com o Ricardo Rio, que é um orientando da Lúcia Costa, né? Assim, ele está fazendo um estudo sobre o avanço das águas em Copacabana, né? E ele nos deu umas dicas interessantes aí nas escolas. O que a gente aprende? Esse mapa é um mapa muito, muito comum, né, nas escolas de arquitetura, né? A gente tem o figura e fundo. Então, a figura aqui, que é a arquitetura, é o preto, né? E o branco é o fundo. É o que complementa. É assim, vamos dizer,
É toda a parte de circulação e mais o que resta, vamos assim dizer. A arquitetura ela vem quase que meio que no primeiro plano, né? Assim, uma coisa mais importante. A gente pode inverter e mostrar a próxima imagem. E falar, não, o preto aqui é nossas áreas livres, que se dão pouca importância no Brasil. Acho que, né, geralmente áreas livres é para ser ocupadas pela arquitetura e não entende a importância que ela tem enquanto elemento lúdico para a cidade, enquanto elemento da saúde da cidade, né, sem ter espaços livres. E agora, mais do que nunca, isso ficou claro para todo mundo, né, nesse período pós-Covid. Então, essa questão de trabalhar o vazio, há um livro muito lindo do Junichiro Tanasaki, que é um poeta japonês, né, já falecido, que chama um livrinho pequeno chamado Em Louvor da Sombra. O que ele mostra? Ele mostra, por exemplo, que não só a sombra como vazio para a cultura oriental, ela é trabalhada como um todo. Você não tem um espaço, como nós mostramos lá, a arquitetura e o que resta. Não é o que resta. Tudo é uma coisa só. O vazio tem um papel importantíssimo nesse processo, né? É só a gente ver o vão do mar, que significa aquele vazio, aquela coisa incrível, que é um vazio, quase podemos dizer que é um vazio cheio, né? E nesse livro do Junichiro, ele estuda a questão dos alimentos, como que é a questão da sombra, como que é a questão na dança, na escultura, na comida, enfim, né? Todos os aspectos da vida. Rodoviarismo foram, a partir da década a partir do plano de avenidas de São Paulo, depois que eu adivinha do JK, as cidades passaram a ser desenhadas para o carro, né? Então, as calçadas são estreitas, as áreas de carro são muito grandes, e isso foi uma coisa que impactou grandemente as cidades todas. Assim. No meu caso particular, é uma coisa que me interessa esse assunto, porque eu não tenho carro há 30 anos, por opção, tá? Não é apologia à não tecnologia, de jeito nenhum, mas minha garagem aqui me trouxe Sumaré, moro aqui pertinho. Mas o carro é necessário para muitas famílias que não tem jeito, tem que trabalhar, tem que ter família, tem que levar criança, então não é absolutamente. Aliás, nós temos que utilizar a ciência para liberar a gente de forças desnecessárias. Né? Aqui são as figuras do Alex Fleming, que é um arquiteto, né, contemporâneo de faculdade, que fez essas figuras interessantes aí. Vamos lá. Essa foto é uma foto muito emblemática. Quando a gente vem do viaduto Sumaré, e começando a entrar na rua, na linha Sumaré, a gente depara com esses dois prédios, um do lado direito, que é o Sesc Pompeia, e um do lado esquerdo, que é o shopping. E esse do lado esquerdo que nós estamos vendo é um prédio de carros empilhados. E é interessante porque são dois mundos, duas visões de mundo absolutamente opostas, né? O que o Sesc Pompeia que é uma maravilha, aliás, é um prédio que foi considerado agora como um dos 25 prédios mais importantes no mundo do pós-guerra, que eu concordo plenamente, eu acho uma das coisas mais lindas que tem no Brasil de arquitetura, né? E aí os dois do desenho até parece se devorar um pouco, um querer, sabe, as sacadas de um querer comer o outro, assim, tem uma coisa meio de briga, assim, né? Pena que não ocorre a briga mesmo, mas enfim. Então são duas visões, uma do rodoviarismo e uma visão de uma arquitetura, de um espaço da liberdade, um espaço da democracia, um espaço maravilhoso, né? Então, aqui é uma área interna do Sesc Pompeia, né? Assim, aqui é uma referência ao Rio São Francisco, esse riachinho que a Lina Bobardi fez. Então, aqui o que nós estamos vendo anteriormente é a fábrica que existia, né? Uma fábrica de tambores. E aí um dia perguntaram para a Lina, Lina, mas o seu prédio não tem playground? Ela falou, tudo é playground nesse prédio. Então é um dos prédios assim, onde tudo pode virar tudo, quer dizer, naquele espaço do riachinho, pode ter uma peça de teatro, pode ter um show, pode ter uma sala de estudos, pode ter o que for possível aqui nesse espaço que tem uma certa flexibilidade, que eu acho que a arquitetura e o paisagismo cada vez mais tem que ser de múltiplos usos e não ser uma coisa muito engessada, né? Bom, como nós falamos, o plano de avenida já de 1920 a 1930 começou muito essa coisa automobilística no Brasil. E olha que coisa interessante, nós temos aqui o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que são dois grandes rios de São Paulo, né, que atravessam a cidade. Eles devem ter, somando uns 70 quilômetros, né, que dá
14 milhões de metros quadrados, que significa 12 parques ibirapueras, que a gente perdeu colocando as marginais na beira do córrego, na beira do rio, desculpa. Então, a gente não tem acesso ao rio, dificilmente a gente tem acesso. Claro que o rio é poluído, mas a gente não consegue chegar, a não ser em raros espaços, na beira do rio, porque as marginais foram ocupadas. Até ele se torna mais poluível, né, na medida em que você não tem acesso a ele, né? Exatamente. Então, a gente poderia ter tido nesse lugar um parque linear maravilhoso, 2 parques maravilhosos, mas aí com o advento do desenvolvimento da engenharia de drenagem, né, e é uma área meio plana, não, os carros logo vieram para ali. Hoje, para reverter esse papel é muito caro, é muito difícil, né? Infelizmente, a gente perdeu nossos rios aqui, agora nós temos que tentar, pelo menos, despoluí-los. Olha o mapa de São Paulo, como que ele era originalmente irrigado. É uma coisa impressionante, assim, particularmente na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, né, lá perto do Cantareira. Diz que você, em certos lugares, você não andava 500 metros sem encontrar um riacho. E, no entanto, eles foram todos soterrados, quando não soterrados, a céu aberto que viraram esgoto, né? É um crime para a nossa cidade, que a gente poderia ter, assim, uma cidade toda regada de água aí, né? Aliás, há um texto muito bonito, quem puder ler, do Vladimir Barsalini, que chama A Alma Úmida da Cidade de São Paulo, onde ele discute um pouquinho a questão dos córregos ocultos. Bom, aqui é o Tietê serpenteado, tá? A várzea dele é enorme, né, Raul? A várzea do rio é enorme, né? Como você falou, chegava até 1 quilômetro de distância, porque né? Tudo é plano em torno, então Tudo é esse plano. rio, né, quando época de chuva intensa, ele ocupa tudo isso, né? E como ele foi retificado, a velocidade do rio aumentou. Também tem Claro. isso, né? Agora vamos falar um pouquinho do pedestre, né? É uma foto clássica, né? A gente já está acostumado com isso aí, infelizmente. É o Los Angeles aí de São Paulo, né? E nós temos que resgatar, eu acho que é um dos papéis de nós paisagistas fundamentais, que é resgatar o espaço público para os pedestres, né? Mais particularmente para as crianças, para os portadores de deficiência e para os idosos. Porque, como fala um autor italiano, Zanucci, ele fala que uma cidade boa para criança, para idosos e para os portadores é uma cidade boa para todo mundo também, né? E ele trabalha com uma ideia de uma cidade com as crianças, não para as crianças, onde elas também participam do processo de elaboração. Então, aqui tem uma cidade na Holanda, que é uma referência, ela é uma referência de mobilidade. Agora eu quero pegar um dado assim que eu acho que é importantíssimo para a gente, que são as nossas calçadas. Isso no Brasil inteiro, tá? Mas vou falar mais de São Paulo, que a gente está mais acostumado. São Paulo tem por volta de 18, 17 mil quilômetros lineares de ruas. Se multiplicar por 2,30, que é cada calçada que tem, tá certo? Nós vamos ter 78 milhões e 200 mil metros quadrados, que equivale, olha a referência de novo aqui, a 63 parques lineares. E o maior espaço público que nós temos das cidades, que são as calçadas. O que teria que ser feito, a meu ver? Uma quebradeira geral, quebrar isso tudo e torná-las acessíveis, porque não chega a 5% de calçadas acessíveis no Brasil. Sendo que quem paga isso tem que ser o poder público. Muitas cidades acontece isso. Não é o morador que tem que fazer. Talvez fazer um acordo com o morador para cuidar, para manter, para repor, sei lá, alguma coisa assim. Mas é um grande espaço público que nós teríamos na cidade e a gente poderia olhar para frente de peito erguido sem com medo de tropeçar. Porque em São Paulo tem certos lugares que tem que ser alpinista, como essa foto, onde todos esses desníveis deveriam ir para dentro do lote, tá certo? E tornar acessível, ter pelo menos 1,20 m de largura para passar carrinho, para passar as pessoas, para passar, enfim, né? Carrinho de bebê. Então, olha que barbaridade. Precisaria ter um corrimão para subir isso aqui, né? Nas periferias nem se fala ainda, porque é calçada de 1,20 m com poste no meio. Então, e a gente tem uma notícia boazinha também, assim, por um lado, a questão do carro, do rodoviarismo, né? Que os jovens norte-americanos, eu pego lá dos Estados Unidos, porque ali é a meca do consumo, né? Hoje o objeto de desejo não é mais um carro, como era um tempo atrás.
É mais esses objetos, esses smartphones, essas coisas todas, que eu acho que é um avanço, né, que essa juventude está tendo e que espero que continue assim, porque são eles que vão mudar o nosso Brasil aí. Então, aqui, ó, uma questão que aconteceu em São Paulo, na época do prefeito Haddad, né? Ele construiu 400 quilômetros de ciclovias numa cidade que a gente achava que era impossível colocar ciclovia. Então, claro que a maioria é ciclofaixa, tá certo? Tem canteiros centrais também. Apesar de ter comido um pedaço do leite, o trânsito não piorou absolutamente nada, né? Então, é um dado importante, quer dizer, uma cidade tão adensada, tão ocupada, a gente não imaginaria que não fosse causar, apesar de todo o preconceito que se tem contra ciclista por parte dos motoristas. Aqui é uma pracinha que o Benito Abud, né, e o Felipe bolaram, um exemplo de como se pode utilizar um espaço da calçada. E aqui eu queria falar de uma proposta que eu estou meio apaixonado por ela, assim. Eu comecei a dar uma estudadinha e achei muito interessante, que é a cidade de 15 minutos, né? O Carlos Moreno é um arquiteto franco-colombiano, né, onde ele fala que uma proximidade feliz é a melhor forma de melhorar a qualidade global da cidade. É ele aqui, o Carlos Moreno, né, assim. O que significa? Significa, em qualquer lugar que eu esteja na cidade, eu vou demorar 15 minutos a pé ou de bicicleta para chegar nos equipamentos básicos, chegar na farmácia, chegar no supermercado, na escola, no trabalho, na oficina. Então a gente fala, puxa vida, mas isso não é uma utopia? Particularmente em cidades como a nossa, que são cidades muito ocupadas. Só que está sendo aplicado em Paris e a prefeita, a Anne Hidalgo, ela foi reeleita com esse programa. E ele trabalha com a ideia de que o bairro como uma célula da vida urbana, o enriquecimento do tecido social e uma cidade polinuclear mais horizontalizada em termos de equipamentos. Aqui está a Anne Hidalgo, a prefeita de Paris. É um livro que ela lançou, né? Respirar, onde ele fala que o bairro não é uma associação de prédios, mas um ambiente onde os sentimentos e a empatia podem florescer. E outro dado importante, no projeto de Cidade de 15 Minutos, as escolas são os focos, os polos, gerador de todo o processo educacional e de uso que a cidade tem. Então, elas são abertas fim de semana para várias atividades múltiplas, né? Pode ser teatro uma hora, pode ser escola, pode ser coisa de lazer, enfim. Tem atividades múltiplas e que normalmente é um tempo, fim de semana, que ela fica ociosa com equipamento caro ali, tá certo? Então, essa ideia de abrir escolas fim de semana, ela corre muito também no Brasil, já sempre tem experiências também desse nível, mas ainda meio pontuais. Aqui alguns exemplos da escola que aproveita a praça do entorno para ser utilizada. E aí o Carlos Moreno fala uma coisa que é importante, quer dizer, mas então isso significa de uma volta aquela coisa bucólica do rural? Ele fala, não. Isso são para as atividades diárias, cotidianas, onde a pessoa demora 2 horas para chegar no trabalho, mais 2 para voltar. Não é aquela visão só bucólica, porque a cidade tem aquela efervescência toda maravilhosa que você tem que utilizar também, tá certo? Vou falar um pouco de participação, aqui eu queria falar um pouquinho, uma frase do Harvey muito interessante, que é produzir coletivamente nossas cidades. Nós produzimos a nós mesmos, né, assim. E aí a gente queria falar um pouquinho de um livro que foi um clássico, que é Morte e Vida nas Grandes Cidades, da Jane Jacobs. Ela discute a visão do planejador, que não é mais aquele planejador funcionalista que chega num lugar e impõe as suas coisas, mas que você tem que ouvir as pessoas que moram, você tem que ouvir as pessoas que estão no local, você tem que ter esse processo de decisão conjunta. É o livro dela, que foi lançado, está fazendo 60 anos do lançamento do livro, né? E quem não leu é um clássico, é bom ler, né? É uma crítica aos modelos de um planejador funcionalista sem consultar os moradores sobre seus espaços. Então aqui, olha, se a gente tivesse que pegar uma imagem assim do que ela imagina uma cidade, assim, é uma cidade, tá vendo? Muito viva, muito rica, muito interessante, com muita interação, onde ela não é especializada. Então, por exemplo, à noite você tem um comércio X num bairro residencial, então não vira um cemitério aquele bairro. Ou vice-versa, que é um bairro só comercial e que à noite, como no centro de São Paulo, na parte histórica, você não encontra uma viva alma ali, é uma coisa muito complicada, que é uma área só comercial, né, e bancária. Né?
E para a questão da participação, isso está na lei, isso existe no Estatuto da Cidade há 20 anos, está fazendo aniversário agora, né, assim, onde processos de decisão de questão de espaço público ou não público tem que ser discutido com a população. A gente que trabalha muito assim também com projetos em periferia, fazer reunião com a população em geral, você encontra office boy que entende mais de urbanismo do que a gente, porque eles conhecem a cidade inteira, eles percorrem todas as conexões, eles têm um conhecimento muito interessante. Aqui tem uma foto do Salvador Dalí, um pouquinho para falar da cidade, que a cidade também não é só, né, o ponto de encontro, que é uma maravilha, o ponto dos diferentes. A cidade também é conflito. E ir e vir não é uma reivindicação que é pouca. Não tem que ser de direito de ir e vir, tem que ver também uma coisa de se manifestar como quiser, sem apanhar da polícia. Então, uma cidade ela é um palco de contradições e também de conflito, né? Assim, eu botei o Salvador Dalí assim, porque tem um livro do Jacques Linhart, chamado Jardim dos Bulimarques, que ele fala do diálogo entre o Corbusier e o Dalí. Aí o Corbusier pergunta assim para o Dalí: Dalí, como você acha que vai ser uma cidade do futuro? Assim, como você imagina a arquitetura? Ele fala assim: mole e peluda. Eu achei muito interessante, porque, primeiro, é uma resposta de um artista, né? Que só um artista poderia também responder isso aí. Mas o que no meu ver, tem um certo significado, assim? A cidade, ela é conflito, sabe, ela não é bonita, não é arrumadinha, toda separadinha das funções, como algumas cidades do Brasil são, assim, não. Ela é essa mistura, essa efervescência, esse conflito, essa maravilha que é esse encontro diferente e dos embates. Um outro livro também importante, do Philip Gunn, que já faleceu, e a Thelma, existe uma visão no urbanismo meio associada ao corpo humano. Então, a gente usa muito essa palavra de coração da cidade, artérias, enfim, cérebro. Tem uma série de dados que é muito da medicina, que ele associa com uma visão de pensamento que se tem de cidade é um corpo fechado, harmônico ou não harmônico, mas não é um espaço esgarçado para o conflito, não é um espaço desgastado para a diferença e para a surpresa. Aqui é um projeto que a gente fez há muito tempo. Bom, já que estamos falando de participação, é um projeto que a gente, uma equipe, levou em Diadema na década de 90, né? Assim, um projeto que foi muito apaixonante. A gente trabalhou, né, em 120 escolas estaduais e municipais. Houve um acordo entre o Estado e o município, tá certo? Onde todas as secretarias municipais entravam no projeto. Então, o que consistia? A gente percebeu, né, pelo mapa, assim, que Diadema, junto com São João do Meriti, são as duas cidades que elas se competem em termos de densidade populacional do Brasil. Tá? Em termos de bairro, acho que é Copacabana, que é uma densidade absurda, né? Assim, enfim. Então, qual que era a ideia? A gente olhou no mapa e viu uma cidade aqui, você tem pouquíssimas áreas sobrando para fazer praça. Né? E a gente viu que os espaços das escolas eram espaços ociosos, geralmente só um chão batido. Então, a gente resolveu fazer um projeto trabalhando os quintais das escolas. E os quintais das escolas como elemento de aprendizado para os alunos. Então, por exemplo, as secretarias, elas iam todas, assim, educação, saúde, cultura, fazenda, saneamento básico, tá? Elas iam para as escolas explicar o funcionamento da cidade para os alunos. E a partir de uma experiência do quintal deles. Então, a gente fazia um projeto de paisagismo também no local, junto com os professores, e foi um processo muito ligado à questão da arte. A arte era o elemento que estruturava o projeto, né? Assim, foi muito apaixonante, muita pena que... E no final tinha um show, tinha um período mais intenso, e aí esses alunos recebiam uma mudinha de fruta nativa da Mata Atlântica, né? Geralmente enxertada, porque os quintais de Diadema são muito pequenos, para eles plantarem em casa, né? Então foi um projeto muito interessante. Aqui é um show aqui com o Gero Camilo e o Ézio, né? O Gero não era famoso nessa época ainda, né? Enfim, e aqui uma visão rápida para vocês. Né? Isso aqui é uma maquete da cidade feita pelos alunos, né? E a arte é o elemento estruturante no projeto, quer dizer, todas as disciplinas entravam com escultura, arte, dança,
Agora vamos falar das águas, que acho que é um assunto importantíssimo para nós paisagistas particularmente, né? Assim, eu gosto muito dessa charge, ela não... Você tira a sua várzea, tira tudo, bota o tratorzão lá, bota umas casinhas, aí vai ter enchente, claro, né? Não é a enchente que está invadindo nosso espaço, é nós que invadimos o espaço da enchente, que é a várzea. Olha, São Paulo tem 5.000 quilômetros de rios enterrados. Assim, primeiro, os planos diretores, eles não incluem o que nós poderíamos chamar de unidades de paisagem. Quer dizer, são unidades de paisagem, ela geralmente é muito mais, digamos, mais pragmática, mais técnica. Os bairros são divididos de acordo com o desenho geográfico e não com as bacias hidrográficas, que são unidades fundamentais para onde a água escorre. E considerar a paisagem como um elemento fundamental também nos planos diretores, né? Assim, tem que falar um pouquinho de jardins de chuva. No Brasil está se começando agora, né? Mas é uma coisa muito, muito óbvia. O chão é para absorver as águas de chuva. Então, o que a natureza faz? Que ela nos ensina, que a gente não aprende muito. Chove, a água, em vez de ir para o lençol freático, ser filtrada e ir para os córregos, não. Elas caem, vão para o concreto, vão para a boca de lobo e caem direto nos rios e nos riachos, né? Assim, causando enchentes, é claro, né? Então, qual é a ideia um pouquinho do jardim de chuva? Eu não queria entrar muito aqui nesse aspecto muito profundamente, mas a gente inverte e cria bacias de contenção na cidade, em todo que é lugar possível de a gente fazer. Então, por exemplo, aqui, em vez da guia de sarjeta em vez dela ser contínua, ela tem umas aberturas para que naquelas cavidades a água permaneça por um tempo X. Há cidades em que, nos Estados Unidos particularmente, que esse plano ele é considerado como um plano global da cidade, para prevenção de enchentes e para a saúde do solo também. Aqui é uma experiência da gente, nós fizemos com a Marta Gavião na década de 90, era o final da gestão do Celso Daniel, eles nos chamaram para fazer um parque. Aí nós chegamos lá, cheguei lá com a Marta e a gente viu que tinha um chão meio umidozinho, assim, no meio daquele capinzal, era um capinzal só aí. Ô Marta, aqui tem alguma coisa aqui, não é uma nascente, sei lá o que é. Aí fomos consultar os mapas, né? Aí, claro, tem aqui, de fato, tem um córrego canalizado. Aí a gente resolveu no projeto descanalizar o córrego e aí transformou nesse parque. Ele é meio inglês, inclusive, não olha muito o desenho, não, porque o importante na época foi ter mantido isso aí como um lago e mantido como uma área, um espaço livre para parque. Aqui, depois, mais tarde, o arquiteto Henrique Zanetta fez uma requalificação do espaço. Esses círculos, acho que são agora já do pós-Covid, para manter o distanciamento, né? Aqui é a Praça das Corujas, aqui em São Paulo, que foi uma experiência que o Paulo Pellegrino e a Elza Niero fizeram com a questão dos jardins de chuva, né? É um lugar muito utilizado. O Raul continua falando sobre mudanças climáticas de uma forma bastante interessante, mas como é grande, o vídeo estava ficando muito comprido, eu achei melhor deixar um gancho para vocês irem lá no canal da ABAP e verem essa live completa, que ela tem mais de 1h30. E se você é um profissional que trabalha com paisagismo, ABAP-se, vá lá no site da associação e torne-se um membro ou um associado. Eu te aguardo lá, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live super interessante e deixo aqui aquele grande abraço para todos vocês.